Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. 20º dia, estamos chegando, hein? Dos 50 dias clamando Pentecostes. Ontem nós falávamos do passo para nos tornar mais dóceis, assim, a nossa colaboração para nos tornarmos mais dóceis ao Espírito Santo, o passo de mortificar, contrariar a vontade sensível. Quando eu contrario o gosto, a vontade sensível, quando eu contrario esse movimento natural de ser conduzido apenas pelo gosto, eu me abro a essa nova maneira de ser conduzido pelo Espírito. Quer dizer, ao invés de ser conduzido, de me conduzir apenas pelo gosto, pelo apetite sensível, eu estou treinando, me dispondo a ser conduzido de uma outra maneira. Não apenas de conduzir-me de forma natural, mas de conduzir-me, de ser conduzido de uma maneira sobrenatural pelo Espírito, dando liberdade ao Espírito na nossa vida. Então, agora, um terceiro passo, um terceiro exercício para se abrir ao Espírito Santo, para se dispor às inspirações do Espírito Santo. Um terceiro exercício, a mortificação do apetite irascível. Todos nós temos em nós esse apetite irascível, né? Claro, nenhum de nós, ninguém é um repolho, né? A gente precisa. Essa força que a gente tem, isso vem da ira, né? Todos nós temos a força da ira dentro de nós. Mas esses movimentos desordenados de cólera que nos movem são movimentos ligados à soberba, ligados ao orgulho, e a gente se fecha a Deus. Você já viu como nós somos assim, nos deixamos guiar? A gente se deixa guiar, né, pela ira, pela irritação. E isso é um autocentrismo, né? A gente se fecha na nossa vontade, no nosso querer. Quando eu sou contrariado, quando uma coisa não sai do jeito que eu quero, quando uma coisa não está do meu gosto, eu me irrito. Eu fico com raiva, eu fico irado. Então, mortificar, saber contrariar, saber dizer não aos movimentos desordenados da cólera, quando a gente se deixa levar pela irritação, pela cólera, pela raiva. Primeiro que quando você se deixa levar pela raiva, pela cólera, você está tendo um gesto concreto de soberba, de orgulho. O meu jeito, a minha vontade. E isso é evidente que você está se fechando a um outro, ao Espírito Santo, que é um outro. É uma outra vontade, assim, é uma outra cabeça, é uma outra vontade. Ser conduzido por um outro significa não ser conduzido por você mesmo. Não é a sua vontade que está à frente, é a vontade de um outro. E quando a gente não sabe mortificar os movimentos desordenados da cólera, a gente não aprende a ser conduzido pelo Espírito Santo. Não aprende. Olha essa palavra aqui. Filipenses 4, 30 e 31. Olha. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Olha essa palavra. Não contristeis. Quer dizer, você contrista o Espírito. Quando você se deixa levar pela raiva, pelas emoções, pelas paixões, sobretudo a paixão da ira, da cólera. Você contrista. Porque o Espírito quer te conduzir. Ele quer te mover, ele quer te invadir, ele quer te orientar. Ele quer ser aquele que te dirige o tempo inteiro.
Mas quando você se deixa conduzir, se deixa levar pelos movimentos desordenados da cólera, você contrista o espírito, você diz não. Quer dizer, não, eu mesmo vou me conduzir. Você entende? Não contristeis o Espírito Santo de Deus. Aí ele diz, olha, toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterrados do meio de vós. Percebe? Ira, gritaria, indignação, todas essas paixões, sabe? É ser movido pelas paixões, o domínio das paixões. Uma pessoa que está ainda na carne, que ela não está fazendo esse movimento, um movimento que a gente faz, você entende? Você está fazendo um movimento na direção do Espírito. E esse movimento é um movimento contrário ao movimento de se dirigir aqui para as paixões. Não quero mais ser conduzido pelas paixões, pelas emoções, apenas pela minha própria vontade, nem mesmo pela minha própria razão. É um movimento na direção do Espírito. Mas para fazer esse movimento, para olhar para a direita, eu deixo de olhar para a esquerda. Não tem como olhar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Entende? Então, quem não sabe controlar, dizer não, contrariar as paixões, contrariar aqueles movimentos de cólera, de ira, se você não sabe dizer não é não se deixar levar. Ter um movimento não é o problema. Não é o problema. Isso aí não é pecado. Ter um movimento. Mas não saber dizer não, quando você é capaz de dizer não é não se deixar levar. Pode vir, não tem problema. Mas eu não me deixo levar. Não me deixo levar. Quando você exercita isso, de não se deixar levar por aqueles movimentos, é um não que você está dizendo, mas o Espírito Santo recebe isso como um sim que você está dando a ele. É como se você estivesse dizendo para ele, sim, eu quero ser conduzido por você, Espírito Santo. Eu quero receber os seus impulsos. Não esse impulso aqui. Não quero mais ser conduzido por esse impulso. Você entende? Isso vale para o que falamos ontem. Quando você diz não ao próprio gosto, é uma maneira, né, de dizer sim a Deus. Então, as pessoas que não conseguem mortificar a ira, a cólera, elas têm muita dificuldade de serem conduzidas pelo Espírito Santo. A cólera, a ira, endurece o nosso coração. Então, é um exercício de docilidade ao Espírito Santo. Quando uma pessoa se esforça para dizer não à cólera, só para se aperfeiçoar como ser humano, quero me tornar mais paciente, isso é positivo, mas não é perfeito. Quando você diz não à cólera, à irritação, sabe? Você pode estar irritado, mas se você não se deixa conduzir pela irritação e você faz isso com a intenção de querer ser conduzido pelo Espírito e não pelas emoções, isso é mais perfeito. É um exercício de abertura às inspirações, de docilidade, de ir desenvolvendo. Você está desenvolvendo, você está cultivando uma maior sensibilidade aos impulsos, às inspirações do Espírito Santo, que você não se deixe de dar ouvidos aqui e passa a dar ouvidos aqui. Entende? Então é muito importante contrariar o próprio gosto, contrariar a irritação, os movimentos desordenados da cólera. Então vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, dá-nos a graça de não contristarmos o Espírito Santo de Deus que quer nos conduzir. O seu Espírito quer nos dirigir, quer ser o nosso diretor, aquele que nos dirige em todas as ações, em todos os momentos da vida, nos dirige segundo a sua vontade, nos dirige para Deus.
Ele quer isso. E se a gente deixar, Ele vai nos conduzir. Por isso eu te peço, faze-nos cheios do Espírito Santo, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo, para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Mas, Senhor Jesus, quem ainda é dirigido pelas emoções, quem ainda é dirigido pelas paixões, pelos movimentos de irritação, de cólera, nunca será dirigido pelo Espírito Santo. Ensina-nos a dizer não, a contrariar os movimentos das paixões, para nos tornarmos cada vez mais sensíveis, mais dóceis à condução do Espírito Santo. Por isso nós pedimos, batiza-nos no Espírito Santo. Faça-nos cheios do Espírito Santo nesse momento. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos agora. Cada um de nós que estamos rezando, batiza-nos, Senhor. Nós já te agradecemos. Dai-nos uma maior docilidade ao Espírito Santo. Ensina-nos a não estarmos mais presos à carne, às criaturas, às paixões, e abertos ao seu Espírito. Amém. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.